Olá, meus ouvintes do meu canal, você que está vendo esse vídeo. Estamos aqui mais uma vez para fazer algumas reflexões a respeito à palavra de Deus. Eu tenho notado que as pessoas, elas fazem vídeo, elas comentam alguma coisa sobre a palavra de Deus, e eu tenho observado que essas pessoas são pessoas cultas, inteligentes, são pessoas de um nível acadêmico, mas quando chegam nas coisas das Sagradas Escrituras, eles tropeçam muito feio, eles não conseguem entender e passa até por ridículo, como a gente vê eles numa ignorância tão grande. Por que será que acontece isso? Acontece isso porque Deus, Ele zomba da sabedoria humana. O nosso Deus, Ele ri desse tipo de pessoa que querem entender Ele sem querer aceitar Ele. Esse é o motivo. Eu tenho visto, às vezes, até no meu canal, tenho visto por aí, as pessoas pegarem texto da palavra de Deus e querer que Deus faça alguma coisa, que Deus prove alguma coisa. E nesse vídeo hoje eu quero fazer uma reflexão num texto muito interessante da palavra de Deus, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 38 e 39. E esse tipo de gente, eles, desde a época de Cristo, eles eram pessoas que queriam que Jesus provasse alguma coisa, eles queriam ver um sinal. E hoje, quando eu vejo as pessoas na internet desafiando, falando, me vem à memória esse tipo de pessoas que era daquela época de Jesus. Eram as pessoas estudadas, as pessoas cultas, que se diziam inteligentes, sábios. Então eu quero fazer a leitura aqui no livro de Mateus, no capítulo 12, versículo 38 e 39. Diz assim: Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Vocês observaram aqui? Os escribas da época eram as pessoas cultas, as pessoas que tinham a chave do conhecimento, as pessoas que eles eram os intelectuais da época, E tinha os fariseus, que eram os religiosos. Então aqui está bem representado hoje em dia esse tipo de pessoa nos nossos dias atuais. Tem os escribas, são os intelectuais, os inteligentes, os sábios, e tem os fariseus, os homens da religião. E a palavra de Deus diz que eles queriam um sinal. E hoje também as pessoas querem provas da existência de Deus, querem sinais e maravilha. Mas a mesma resposta que Jesus Cristo deu naquela época, Ele dá hoje para você também. Ele dá uma resposta igual Ele deu para aquele tipo de pessoa. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Eu não vou dar esse sinal para vocês. Eu não vou satisfazer uma mera curiosidade de vocês, porque vocês estão incrédulos, vocês não vão acreditar. E esses dias no meu canal eu vi uma pessoa escrevendo lá, que desafiando, que por que nós não obedece aquele texto para ressuscitar mortos, curar enfermos, que está lá em Mateus, no capítulo 10, e no versículo 8, que diz assim: Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos,
expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então, quando eles pegam esse texto aqui literal, eles não entendem, em primeiro lugar, eles não sabem para quem Jesus estava dirigindo esta palavra. Jesus estava dirigindo essa palavra para os apóstolos, os discípulos dele daquela época. Estava delegando a autoridade. Mas aí você me pergunta, mas os crentes, as pessoas que querem obedecer a palavra de Deus, não serve para eles hoje em dia? Serve? Como? O problema é que as pessoas não sabem o que significa ressuscitar os mortos. E na mente natural do homem, ressuscitar os mortos é levantar um cadáver, né? Não é verdade? Mas na palavra de Deus, o morto, ele é muito mais profundo. É tipo aquele morto-vivo que nós falamos. Aquela pessoa está morta, mas está viva. Como que eu descubro isso aí? Nós descobrimos isso aqui, está lá no livro de Mateus também, no capítulo 8, e no versículo 21 e 22, para você entender. Vamos ver o que as escrituras chamam de mortos. Você tem que entender isso. Porque na nossa mente, morto é aquele que o coração para de bater e o corpo está ali inerte. Mas para a palavra de Deus, para Deus, o que significa morto? Então vamos ler aqui no capítulo 8, versículo 21 e 22, que diz assim: E outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Vocês entenderam aqui? Como que é isso? Os mortos sepultarem os seus mortos. Aqui tem duplo sentido, amigo e amiga, ouvinte da palavra. Aqui está dizendo que aquela pessoa que não tem nada com Deus, ele está morto para com Deus. Embora nós olhamos para ele, ele está andando por aí, ele está vivo. Por isso que no livro de Efésios, nós vamos para lá, no capítulo 2, capítulo 2 do livro de Efésios, nós vamos fazer a leitura. Tem dois textos que eu quero compartilhar com você, para você entender o que significa morto para com Deus. Então nós vamos fazer a leitura, capítulo 2, versículo 1. Vamos ver o que é estar morto para com Deus. Diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Está vendo? Entenderam agora? Para Deus nós estamos mortos quando nós estamos no pecado. Estamos ofendendo a Deus. E aí a palavra de Deus fala que Ele nos vivificou. Então, o que significa eu ressuscitar os mortos? Significa eu vir com a palavra de Deus e Ele aceitar aquela palavra, apresentar Jesus Cristo para aquela pessoa. E aí a palavra de Deus fala que Ele vai ser ressuscitado, Ele vai vivificar. Aqui no livro de Colossenses também, para você ter uma ideia, também fala, né? Deixa eu ver aqui. Ele fala que nós estávamos mortos. Tá aqui. Tá aqui, ó. Vou ler capítulo 2. Capítulo 2. E no versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, eu disse vários textos que a palavra de Deus considera a pessoa morta.
a parte física, ele não considera morto para Deus. Ele olha você. Porque você não é o seu corpo. Você é a sua alma. Você é a pessoa, é a essência. Esse corpo seu é apenas uma casca. Ele nem considera isso. E quando Jesus Cristo falava sobre a morte, as pessoas não entendiam. E a mesma coisa com relação à palavra de Deus, eu vejo aqui as pessoas se debatendo em coisas porque elas querem entender a palavra de Deus com a mente natural. Você nunca vai entender as coisas de Deus, as santas escrituras, com a mente natural. Você não vai conseguir entender. Eu já fiz um vídeo sobre isso, dizendo que você só vai entender quando você é uma pessoa espiritual, quando você tem o Espírito Santo de Deus. Aí você vai entender as escrituras claramente. Mas se você não entender, vai ser como naquela época. Por mais culto que você seja, você não vai entender. Quando a palavra de Deus fala que nós estamos enfermos, aí já vem logo na nossa mente que você está com a carne enferma. A Bíblia não fala sobre a enfermidade da carne, embora tenha também. Mas quando Jesus falava alguma coisa, quando os evangelhos, a própria palavra de Deus, fala no sentido espiritual. Se nós pudéssemos fazer uma radiografia do ser humano, iria ver que nós estaríamos muito mal na nossa alma. Então por isso que acontece muitas coisas no mundo. As pessoas estão doentes. As pessoas estão com a lepra. Porque o pecado é comparado à lepra. Por que é comparado à lepra? Porque a lepra é uma doença que a pessoa vai sendo destruída sem sentir. Ela não sente que está sendo destruída. Ela vê a destruição, mas não consegue sentir. Por isso que tem muitos exemplos de lepra. E a palavra de Deus fala lá em Isaías que nós estávamos doentes, enfermos. E Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E nós vemos por aí até religião. Os religiosos não entendem esse texto. Eles acham que ninguém vai ficar doente na carne. Mas esse texto é muito mais profundo. Ele diz principalmente na área espiritual. Aí você pode me perguntar, mas você não acredita na cura do corpo? Acredito. Mas nem todos conseguiram ser curados. Mas agora, a cura da alma, todos, se quiserem, podem ser curados. Todos podem ser ressuscitados, se quiserem. Então por isso que eu vejo as pessoas se debaterem, falar tanta coisa, porque eles têm a mente carnal. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele revelou as coisas dele para as pessoas humildes. Por que para as pessoas humildes? Porque a pessoa que tem um certo nível cultural, tem a própria sabedoria, ele já está orgulhoso em si mesmo. Você pode ver. Eu tenho percebido isso no nosso canal. A pessoa que tem mais estudo, ele quase nem nos ouve. Porque ele se considera o entendido, o sábio. E ele já olha a pessoa para baixo, ele olha em cima assim. Entendeu? Então por isso que a palavra de Deus, ela é loucura para esses poderosos, para essas pessoas que têm cultura. Que eles não vão entender mesmo. Deus só se revela a pessoa pura de coração, humilde de coração. Já fiz um vídeo sobre isso aí, dizendo. Então, eu já ressuscitei morto, pregando o evangelho. A pessoa estava morta em seus delitos e pecados, e ela mudou de vida. Talvez você também que está me ouvindo já pregou o evangelho e ressuscitou um morto. Talvez você não tenha dado importância para isso, mas pode ter certeza, as obras maiores que Jesus falou que nós iríamos fazer é exatamente isso. São aquelas obras de ressuscitar a vida da pessoa, a alma da pessoa, elas vivificar em Jesus Cristo. E as igrejas, elas querem ver sinais e prodígios, que é muito diferente das obras maiores que o qual Jesus Cristo falou para nós. Então eu espero que esse vídeo tenha abrido a tua mente com respeito a essas coisas. Porque às vezes as pessoas nos questionam, mas eu não vejo acontecer isso, não vejo acontecer. É porque ele está olhando pelos olhos naturais. E os olhos naturais só vê o que é natural. Ele não consegue ver o mundo espiritual.
Mas o mundo espiritual ele é muito dinâmico. O mundo espiritual ele acontece coisas que as pessoas não percebem. Por exemplo, eu vejo essas pessoas da internet, elas são enganadas, são guiadas por um espírito do erro e do engano. E esse espírito tem a capacidade de cegar o entendimento delas. Está lá em Coríntios 4:4, que esse espírito cega, engana e acha que elas estão corretas. Por quê? Porque ela já vai, quando ela vai examinar as escrituras, ela já vai com aquela fortaleza na mente dela para não aceitar. Essa é a verdade. Mas se ela for desejosa de coração para aprender, humildade, Deus vai se revelar a ela. Do contrário, nenhum sinal vai ser dado para você. Do contrário, nenhuma revelação vai ser dada para você. E você vai ficar tropeçando até quando você der o seu último tropeço na sua vida, que é o final, que é a perdição. Eu espero que você tenha assistido esse vídeo e você tenha assimilado essa palavra. Eu fiz a leitura dos textos. E se você for de Deus, você vai entender claramente. Porque se você não for de Deus, pelo contrário, você vai ficar mais embaraçado ainda. Isso aqui vai ser um tropeço para você, se você não é de Deus. Pode acreditar no que eu estou falando. Se você não for de Deus, isso aqui vai ser uma pedra de tropeço. Vai ser mais um escândalo para você. Você vai ficar escandalizado do que eu estou dizendo. E você vai criticar. E se você gostou desse vídeo, você comente. Se você não gostou, comente também. Porque o nosso canal ele é democrático. Nós aceitamos comentários de todas as pessoas. Mas nós não estamos contra você propriamente. Nós estamos contra as ideias. Nós estamos contra os ensinos errados. Contra o que está por trás do teu modo de vida. Eu não sou contra você, porque a palavra de Deus fala que não devemos lutar nem contra a carne e nem contra o sangue. Então você pode ter certeza que eu não luto contra você. Eu luto contra as suas ideias. É diferente. Porque a palavra de Deus manda nós amarmos todo mundo. E se eu tiver com raiva, com ódio de você, eu já estou contradizendo o que o nosso Deus manda. Então a minha luta é no campo da mente e do coração. Pode ter certeza que eu estou falando. Eu não luto contra você, eu respeito você. Eu respeito o teu modo de pensar. Embora pareça que eu estou lutando contra você. Não leve isso no campo pessoal, mas sim no campo espiritual. Espero que tenha ajudado você esse vídeo. Pense no que foi falado